Como você consegue saciar a sua fome espiritual? Olá pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues e hoje estou aqui nessa sexta com um propósito para poder falar aquilo que está lá em João 6. Um capítulo tão vasto, que tem bastante ensinamento, muitas coisas que a gente pode aprender e realmente não daria para a gente falar tudo aqui nesse vídeo, senão ele ficaria muito extenso, mas que nós podemos aprender e extrair aqui o essencial e alguns ensinamentos extremamente importantes sobre o que, então, a palavra de Deus nos mostra nesse capítulo. Bom, o capítulo começa justamente ali falando sobre algo sobrenatural, extraordinário, que é o milagre de Jesus na multiplicação de pães e peixes. Lá no versículo 5 começa falando assim: Então Jesus, erguendo os olhos, vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: Onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: Nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Isso aí dá mais ou menos uns 180 dias de trabalho de um trabalhador da época. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar, assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães, tendo dado graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: Recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobraram depois que todos tinham comido. Então a gente percebe aqui, nessa primeira passagem que a gente leu, como que Jesus, então, ele é capaz de dar muito mais do que a gente precisa, muito mais do que a gente é capaz de imaginar. Ele dá em abundância, ele tem fartura para nos dar aquilo que necessitamos de acordo com a sua vontade, aquilo que de fato ele entende que é primordial e essencial para a nossa vida. Mas o que eu queria trazer, na verdade, desse capítulo é justamente falar que, através disso que Jesus nos mostra, dessa capacidade de suprir todas as nossas necessidades, ele é também o pão da vida. Ele é o pão que desce do céu, ele é a palavra viva de Deus. E aí lá no versículo 35, começa a falar assim: Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vira o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E aí tem uma controvérsia, porque os judeus começam a murmurar e questionar e tudo mais, mas Jesus diz lá no versículo 43, não fiquem murmurando entre vocês, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser que aquele que vem de Deus, este já viu o Pai. Em verdade, lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram um maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ou seja, Jesus está mostrando aqui que ele é Deus, porque ele está reverberando aquilo que Deus falou com Moisés na sarça ardente. Eu sou o que sou. Ele disse: eu sou. Essa é a primeira declaração que Jesus traz aqui em João, se referenciando, uma das 7 declarações que ele traz, se referenciando aquilo que Deus falou com Moisés na sarça ardente, se referindo a ele como o próprio Deus. Eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desce do céu, eu sou aquele que veio então trazer o sacrifício para a salvação de vocês, porque ele diz: quem não comer da minha carne não será salvo. Ou seja, quem não crer no sacrifício de Jesus realizado na cruz, na sua obra redentora, não será salvo. Ele é o pão da vida, ele é o pão que desce do céu, ele é que é capaz de satisfazer a nossa fome espiritual. Não há outra forma da gente poder saciar essa fome, porque somente ele tem palavras de vida eterna, porque ele é a palavra viva. A gente se refere a Jesus como João se referiu a ele lá no primeiro versículo, no primeiro capítulo,
No princípio era o verbo significa palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, Jesus é o próprio verbo encarnado, a própria palavra encarnada, e ele veio então para cumprir tudo aquilo que está na palavra de Deus. Por isso que ele é, então, o pão vivo que desce do céu, aquele que é capaz de saciar a nossa fome espiritual. Somente através dele é que nós podemos saciá-la. Não adianta a gente buscar em outro lugar. Que você fique com essa palavra hoje, que Deus te abençoe. Se você gostou, curta, compartilhe, ative o sininho, mande para alguém que precisa ouvir essa palavra hoje, e que Deus te abençoe e você tenha uma sexta com propósito. Um grande abraço e até a próxima.